quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz. Bom dia a todos. Sejam sempre bem-vindos à Casa de Paz e Amor. E vamos aqui a mais um domingo, ao nosso Evangelho. Vou dar os recadinhos, então, da manhã, como sempre o fazemos, que é uma forma de vocês terem a informação de tudo que está acontecendo na casa, né, dos nossos projetos sociais, dos cursos. Então, é uma maneira de estar atualizado aí. Na próxima semana, o próximo sábado, às 20 horas, a gente vai ter a nossa noite dos caldos, né? Que é uma das formas que a gente tem de arrecadar recursos aí para casa. É aqui pertinho, na Rua Vilela, 892. Quem quiser, ainda tem convites, passa lá na livraria e já compra o convite. Temos também o início agora para agosto do ciclo básico do Espiritismo. A gente sempre fala aqui da importância do estudo. E é uma forma da gente aprender, da gente evoluir, da gente se desenvolver. O ciclo básico do Espiritismo a gente tem às terças-feiras, à tarde e à noite, tem aos sábados também na parte da tarde. Maiores informações também passa na livraria, que aí você já vê o horário direitinho. Um outro projeto que nós temos para as assistidas aos sábados é com as crianças, onde a gente fornece aquele kit de higiene para as crianças, com pasta, escova de dente, shampoozinho, né? Então, a gente está sempre em campanha, porque é entregue todo mês esse kit. Então, é um volume considerável de crianças, então a gente precisa ter, né, um estoque aí para conseguir atender as crianças, então, das filhas das nossas assistidas. Esse mês a cesta básica está com 2 itens aí bem baixos, que a gente precisa fazer uma ação aí mais especial, intensificar a arrecadação, que é o açúcar e o leite em pó. Tá? O leite em pó, eles sempre orientam que tragam do saquinho, porque é mais fácil a logística para fazer as cestas e tudo mais. Então, quem puder, a hora que for fazer a compra do mês, já lembra desses 2 itens, açúcar e leite em pó.
Ou, se preferir, tem um recurso também de deixar sua contribuição lá na livraria. Ok? Então, dados os nossos recados, agora a gente vai desligar o celular, desligar da rotina, né, do nosso dia a dia, da nossa semana, que geralmente é tão puxada, cheia de horário, cheio de, né, de coisas aí para fazer. Aqui é o momento que a gente escolhe para estar em comunhão com a espiritualidade, com os nossos anjos da guarda e com a gente mesmo. É o momento que a gente olha para nós e começa a perceber quais são as minhas necessidades agora, como eu estou me sentindo, né? E aí, a partir daí, a gente começa a cuidar um pouco mais, tanto do nosso corpo físico, como da nossa emoção, como do nosso campo espiritual. Então, vamos lá agora ao trabalho da manhã, a leitura da mensagem aqui com a Isilda, que já está esperando aqui, o Evangelho a Paula, a prece inicial a Marlene, vibrações a Ana Maria, e eu volto para fazer a prece final. E o palestrante de hoje, com certeza ele vai deixar nosso ambiente mais quentinho com a energia dele, que é o Paulo, que todos vocês já conhecem, trabalhador aqui do domingo, tem um alto astral, então hoje ele já vai deixar a nossa manhã mais quentinha. E todos nós vamos vibrar amor, vamos vibrar tudo aquilo que a gente quer para a gente, para a nossa família, a gente vai vibrar com uma dose extra aí, para que a gente possa ir melhorando, né, a nossa vida, o nosso trabalho. E aí a gente vai fazendo essa corrente do bem que tanto precisamos. Bom trabalho para nós. Bom dia a todos. A mensagem, Renovando Atitudes, capítulo 32, O Cisco e a Trave, de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. Às vezes tentamos fazer nossas emoções desaparecer, porque a tememos. Reconhecer o que realmente sentimos exigiria a ação, mudança e decisão de nossa parte. E muitas vezes seríamos colocados face a face, com verdades inadmissíveis e inconcebíveis por nós mesmos, e assim tentamos protegê-las, como sendo emoções não nossas, mas dos outros. Certos indivíduos condenam com a veemência o cisco nos outros, pois veem tudo em luxúria, hipervenção, desonestidade ou ambição. É possível que esses mesmos indivíduos estejam rompindo o reconhecimento de que eles próprios trazem consigo emoções e perplexidade mal resolvidas. As condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós mesmos, ou outros nos servem espelho para que realmente possamos nos reconhecer. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados misericordiosos, perdoai para que Deus os perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganharás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhes perdoe? Será até 7 vezes?
Respondeu-lhe Jesus: não. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vamos fechando os nossos olhos, nos colocando de uma maneira mais confortável possível. E vamos, neste instante, elevando os nossos pensamentos ao Divino Mestre Jesus. Vamos agradecendo pela oportunidade do trabalho desta casa de paz e amor que nos acolhe com tanto amor e carinho. E vamos rogando a Ti, querido Mestre, que nos abençoe, que nos ampare e nos proteja, que possamos ter um trabalho equilibrado, harmonioso, e que possamos, Mestre Jesus, sair daqui muito melhores do que quando aqui adentramos. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Vamos começar esquentando, como a Elaine falou. Bom dia, gente. Bom dia. Tá bonzinho. Mas vamos lá. Bom, deixa eu colocar lá. O tema de hoje é exatamente aquele que foi aberto o Evangelho. Bem-aventurados os misericordiosos. E nós vamos falar sobre 4 temas que foi me dado há um tempo atrás. E aí eu fiz um trabalho em cima dele e achei algumas coisas que eu precisava estudar melhor para poder entender melhor esse tema, né? E aí eu vou compartilhar com vocês o que eu olhei, como eu olhei, e ver se vocês concordam com essa nova visão. Se não concordar, também não tem problema. Olhem outro e do jeito que vocês interpretarem melhor, usem. Porque o Evangelho é bom em qualquer momento, na testa, na orelha, qualquer lugar que você injetá-lo faz bem. Então, perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave do olho. Eu vou um pouquinho no lado histórico. Primeiro, vamos analisar alguns aspectos. Como é que era a vida do homem encarnado naquela época? Vamos voltar 2024 anos atrás? Qual era a visão que o homem tinha da Terra? Vocês fazem ideia? Por exemplo, a gente historicamente sabe que a Terra não era redonda para quem vivia naquela época. Que a Lua e o Sol viviam em torno da Terra, em função da Terra. A Terra era o centro do universo. E que o Deus era nosso. Alguém tem alguma dúvida que era isso? Então, dentro desse contexto, se justifica Jesus e algumas partes do Evangelho estarem escritas de uma forma parabólica, né? De forma de parábolas. Por quê? Porque eu não tinha entendimento. Por que eu usava os termos fáceis da terra, da natureza, para explicar conceitos tão complexos? Porque eu não tinha conhecimento em química, física e matemática nula. Então eu não conseguia passar, e Jesus veio com a intenção de passar uma mensagem. Logo, ele tinha que ser professoral, ele tinha que ser didático. E a didática dele tinha que ser focada, naquilo que seria possível. E mais importante que isso, transcendente na linha do tempo. Você vai falar, peraí, Paulo, não entendi. O que é transcendente na linha do tempo? A parábola que foi dita lá atrás, ela tem sentido até hoje. Ela tem tradução até hoje. Uma tradução talvez melhor, talvez mais incorporada, mais robustecida, com conhecimento, mas é a mesma parábola. E tira-se dela o mesmo conceito ou o mesmo ensinamento, só que com um pouco mais de informação que nós adquirimos com o passar do tempo. Por exemplo, Deus naquela época era um Deus proprietário. Por quê? A lua e o céu, o sol, rodavam em torno, para quem estava lá vivendo, viviam em torno da terra. Hoje, a gente malemare, para quem já passou pela escola já faz um bom tempo, sabe muito bem que as galáxias eram muitas. Hoje, elas são infinitas. Nós temos professores de plantão aqui que vão corroborar comigo.
infinitas. Ou seja, essa estrutura de Sol, Terra e vários planetas tem infinitos. Aí você pergunta, peraí, Deus era Deus da Terra enquanto pequenininho. Continua sendo Deus? Sim, só que dessa imensidão. Logo, ele não deve estar nesse formato que foi vendido lá atrás, tomando conta de mim. Ele não tem um livrão em cima da nuvem anotando o que eu fiz ou deixei de fazer. Deve ter outra coisa, deve ter outro processo, porque se ele é perfeito, deve ter outra coisa que colocou. Então, quando você volta atrás e consegue fazer esse jogo, e o engraçado é que se você olhar na linha do tempo, a gente aprendeu matemática, medicina, 100 anos. Há 100 anos atrás, o médico era um carniceiro. Nada criticando, mas era estilo. O cara, quanto mais sujo, melhor era o médico. Só depois foi visto microbiologia e uma série de coisas. Ou seja, a ciência está na nossa vida há pouco tempo. O conhecimento das várias galáxias há pouco tempo. Logo, é agora que nós temos melhor condição de olhar para o Evangelho e começar a fazer algumas traduções de forma diferente. E quais são elas, né? Deixa eu virar aqui. E aí, né, esse exemplo aqui, das parábolas, é justamente isso. Por que ele usou parábolas? Porque não havia, naquele momento, conhecimento suficiente para traduzir nada diferente. Imagina se eu falasse sobre campo vibratório. Hoje a gente aceita bem o que é um campo vibratório. Né? A gente pode não entender fisicamente o que ele é, mas sabe muito bem que tem a ver com, com a nossa condição emocional. E que nós vibramos e que, por causa disso, nós atraímos ou emitimos. Ou seja, a nossa postura emocional influencia as pessoas à sua volta e atrai para perto de você. Eu não preciso saber com exatidão o que é campo vibratório, mas eu posso saber como ele funciona na minha vida. Isso era impraticável há 2000 anos atrás. Então ele tinha que embalar o que ele tinha que conversar de uma forma diferente. E para isso apareceram as parábolas. E isto é o que... Né? Só que aí o que acontece? A gente vai voltar aqui. Nós podemos dizer que Deus é vingativo? Em qualquer tradução, em qualquer momento, nós podemos dizer que Deus é vingativo? Alguém levanta a mão dizendo que sim, alguém diz que não? Todo mundo não. Ok, então concordamos. Se ele não é vingativo, por que o Evangelho fala perdoai para que Deus nos perdoe? Ora, ele manda Jesus para cá para ensinar a gente a ser indulgente, a perdoar 70 vezes 7. E diz que Deus não perdoa a gente por falhas que nós cometemos? Percebe que lá atrás tinha sentido corporificar um juiz, porque eu não saberia entender leis divinas. Mas hoje tem sentido jogar para cima de Deus a culpa ou o juízo do que eu faço. E fala para ele, cara, me ajuda, me perdoa. Sendo que não é assim que a coisa acontece. Eu já lancei a energia no éter, no ar, e como a energia vai e volta. Ela não volta diferente do que foi. Ela volta igualzinho. Essa é uma lei física. Ação e ação. Eu bati e volta do mesmo jeito. Ah, mas que energia que eu estou mandando? Que matéria eu estou mandando? O seu pensamento, o seu sentimento gera uma onda eletromagnética que não é visível, mas é matéria. Hoje nós sabemos. Há 2000 anos não. E nem tinha como saber. Mas hoje nós sabemos que o meu sentimento, o meu pensamento é uma onda eletromagnética que vai. Vai aonde? Vai no celular que a gente disca aqui na cabeça. Que celular é esse? Se eu estou pensando nela, minha energia vai para ela. Se eu estou pensando no urso ali no meio da sala, minha energia vai nele. Por quê? Porque é assim que funciona. Nós somos um aparelho transmissor e receptor. Ah, preciso saber como isso funciona? Na técnica? Só estudar. Mas como funciona, quais são os efeitos? É simples. Emitir energia positiva, recebo energia positiva. Atraio energia positiva. Estou triste, estou melancólico, estou raivoso.
Primeiro, as suas células olham para você como se você fosse um Deus, porque elas não têm consciência e não são inteligentes. Ah, vamos parar de fazer o que eu estou fazendo, porque o Paulo está errado, né? Ele está pensando errado, ele está sentindo errado. Elas não fazem isso, elas reagem a um mando. Você está nervosa? O impulso químico que vai dar é compatível com o nervoso. Não tem, vamos parar porque vai fazer uma gastrite nela. Não tem essa. Quem manda parar? Eu. Como? Brigando comigo mesmo. Falando, Paulo, chega, para. Você sabe que a coisa não funciona desse jeito. Você sabe que se você continuar batendo nessa mesma tecla, você vai ficar doente. Então, o seu anjinho da guarda é você falando, você já sabe. Não vai por esse caminho. Então, quando ele foi colocado como um Deus, como um juiz severo, era necessário naquele momento. Hoje precisamos. Por que nós temos que olhar para ele como sendo um bondoso, provedor de misericórdia? Porque é isso que ele é. Ele criou um ambiente apropriado em que você vai receber de volta aquilo que você produziu. Vai atrair para perto de você os seus iguais. Quer felicidade? É claro que, muitas vezes você pode falar, e aquele chato que não me larga? Não vamos esquecer que todas as nossas virtudes morais, elas são exercitáveis. Eu não emagreço pedindo para ela fazer dieta. Eu não emagreço mandando ele para a academia. Eu fazendo dieta, eu fazendo exercício. Então, os meus músculos morais têm que ser exercitados como? Alguém já pediu paciência para Deus? Não faz mais isso. Eu já aprendi, eu só levantei a mão porque eu já fiz. Por quê? Ele não vai te dar algo que ele espera que você desenvolva. Você sabe o que ele vai fazer? Vai pôr um chato do seu lado. A única maneira de desenvolver é paciência. Certo? Então, todas as pessoas que estão à nossa volta nos testando, algum motivo tem. A gente pode não saber por quê. Veja, se eu sei da reencarnação, eu sei que para trás eu não fui flor que cheire, porque a minha melhor encarnação é esta, eu sou bonzinho, sou um monte de coisa melhor, eu tenho conhecimento, eu estou tentando. Para trás eu não tinha um monte de coisa, eu devo ter feito um monte de asneira. Logo, eu fiz um monte de desafetos, eu prejudiquei pessoas. E o jeito misericordioso que Deus tem de nos alinhar novamente e colocar na mesma família, convivendo em volta. Aí você fala, mas eu estou tão bem, por que esse chato está do meu lado? Um dia você maltratou ele, agora você tem que se reconciliar com os adversários. Então a paz que você espera ter, não virá através de bênçãos divinas. Virá com você trabalhando dentro de você. Então, perdoai para que Deus os perdoe, não é dar ao outro o que ele não merece. É dar a você o que você merece. Alguém merece mais alguma coisa do que você mesmo? Sob a sua ótica. Alguém merece mais do que você mesmo? Não, né? Eu estou olhando no espelho, quem merece mais alguma coisa do que eu mesmo? Eventualmente as mães vão falar, meus filhos, papapá, mas nós somos individuais. Se eu não estiver bem, eu não cuido de ninguém. Então eu preciso me olhar primeiro e me cuidar primeiro, estar bem, para depois cuidar de alguém. E perdoar é uma parte importante. Não para quem recebe o perdão, mas para quem dá. Por quê? Quando eu perdoo, eu tendo a me apaziguar e eu aviso as minhas células o seguinte, estou tranquilo. Disparos químicos de tranquilidade. Fica nervoso de novo para você ver o que acontece. Pá! Automaticamente as células são burras nesse sentido. Elas são autômatas. Mandou, eu faço. Quem mandou? Você. De forma consciente ou inconsciente. Então, o autocontrole, o perdão, não está para quem é perdoado, mas para quem dá. Temos que inverter o jogo. Porque há muito tempo ensinam que o perdão é bom
eu não dou perdão porque o outro não merece. Aonde está dizendo que o outro merece? É reconciliação contigo. É o auto-perdão. Porque no jogo da briga, você pode ter culpa no cartório. É se perdoar e perdoar. Por quê? Porque eu mereço ser feliz. Não, mas ele não merece. Quem está falando de merecimento? Do outro. Eu estou falando de merecimento seu. Você merece ser feliz? Você merece ser feliz? Quem é que acha que não merece ser feliz? Levanta a mão. Ora, se você merece ser feliz, você precisa aprender a perdoar. Porque o perdão é a parte inicial do processo. Aquilo que você fica remoendo, você está avisando o seu corpo físico para prejudicá-lo. É questão de tempo fazer isso. Vamos falar aqui. É que os outros temas têm muito a ver, né? Eu vou trocar um pouquinho a frase. Perdoa para que Deus vos perdoe. Eu vou fazer uma tradução. Perdoa para que a lei de ação e reação e atração e impulsão possa amenizar as respostas que dará às suas posturas. Tem sentido para vocês? E eu não preciso ter Deus como juiz. Eu tenho uma visão. Eu lanço uma energia no ar, ela vai voltar. De acordo com o que eu lancei. Então, perdoar é o começo da reconciliação da paz interior. O Evangelho diz que uma boa ação apaga uma série de pecados. Agora nós já sabemos cientificamente como isso ocorre. Eu lanço a energia positiva, quando a negativa está voltando, ele se anula. Positivo com negativo se anula. Então, o Evangelho falou de um jeito e a tradução física é outra. Ou seja, o que eu estou fazendo, quando a casa nos propõe trabalhar, ajudar, ela só está dando meio para eu disparar gatilhos para eu ser feliz. Fazendo o bem a terceiros. Acendeu a luz ainda. Ufa. E a outra parte, né? Aquele, lembra do festim de bodas? Que Deus fica contente quando, né, o pai fica contente quando o filho está voltando para casa. Tem uma parte aqui do Evangelho que fala o sacrifício mais agradável a Deus. Qual que é o sacrifício mais agradável a Deus? Se ele fica contente quando um filho retorna, é tudo que você fizer que te volta a conectar com ele. Tudo que você fizer de sacrifício, até perdoar quem não deve ser perdoado. Porque a hora que você o perdoa, o que você fez com ele? Botou o dedo na tomada dele. Porque eu mantive o meu equilíbrio e o meu equilíbrio me reconecta com Deus. Ou vocês acham que vocês vão se reconectar com Deus com raiva, com rancor, com ódio, com insatisfação, com tristeza? Não dá match. A distância é muito grande. Não dá nem com o seu anjo da guarda, com Deus. Então, notem que tudo se encaixa quando você coloca um pouco de ciência e traduz o Evangelho com um pouquinho mais de propriedade, de conhecimento. E nada se nega, apenas se traduz, mostrando que eu tenho na mão a batuta do processo que me faz feliz. Ele não está fora. Quando eu fico bravo com algo que está fora, o que eu estou fazendo? Dando o poder para ele mandar em mim. Ai, Paulo, mas é fácil falar. É claro que é fácil falar. Difícil fazer, é óbvio. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas uma coisa é você entender o caminho correto e brigar consigo próprio quando você sai dele. Porque você sabe aonde voltar. Quando você se perde, não sabendo onde voltar, é um problema. Mas eu sei aonde voltar. Olha no espelho e fala, volta. Você sabe onde você tem que ficar. Você sabe onde tem que fazer. Se você não tem condições de fazer, outros 500. Mas você sabe que é fragilidade sua. Não está fora o problema, está dentro. Está no músculo que eu ainda não tenho. Então eu não fico com aquela ideia de, ai Deus, ó céu, ó... aquela, como chama lá?
A hiena, exatamente. Eu fiz tão bem que vocês lembraram. Veja, a gente de vez em quando se coloca na posição do reclamão, meu, e aí? Será que não está faltando a gente perceber que está na nossa mão o processo? Que é nosso? Que não é fácil. Não estou colocando nada fácil. Se fosse fácil, não tinha um monte de gente aqui, nem eu trabalhando. Porque eu estaria fazendo outras coisas. Para que eu vou trabalhar? Mas não é fácil acordar todo domingo às 6 horas, vir para cá e vir trabalhar. Por quê? Porque eu sei da minha necessidade. Eu sei da minha reconciliação comigo mesmo. Quando eu olho para as pessoas, quando eu atendo, e vocês estando aqui também. Ou é fácil sair com frio como ela saiu? Né? Mas ela está aqui. Como todos vocês vieram aqui buscar, tentar entender alguma coisa. E quando voltarem para casa, pôr em prática. Dá trabalho? Dá. Outra coisa que eles estão pedindo para a gente falar, que não está muito aqui dentro, mas é interessante a gente ficar atento. Dimensões. Por que todo mundo fala que o ambiente corpóreo, físico, é tão importante? E a gente tem várias dimensões. Nosso lar, cidade de Piratininga, tem várias cidades. Aí as perguntas que vêm é, por que o mundo material é tão importante e as outras cidades não são tanto? E eu não estou tirando importância de nada, né? Só estou dando importância ao processo. Porque senão fica aquela ideia, quando eu morrer na outra cidade eu me viro. Mas é que tá. Quando você... Vou fazer aqui um trio aqui com as minhas amigas. Imagina que eu sou ruim. Ela é mediana e ela é boa. Ao desencarnarmos, a nossa dimensão mental vai levar a gente para uma dimensão. E nós não nos veremos mais. Não precisa ir muito longe. Nosso lar está aí. A mãe teve que se materializar para o filho ver e não conseguia ser vista pelo pai. Isso é dimensão. Não consigo ver. Então, o mundo material é tão importante, por isso que os nossos afetos estão aqui, que é o único lugar onde a gente vai vê-los. E é o único lugar onde a gente tem a oportunidade de ajudá-los. E o perdão faz parte disso. Porque senão não há recuperação e não há... Gente, vocês têm alguma dúvida? Agora eu vou deixar isso para vocês pensarem, porque a luz já acendeu e já estão querendo que eu me pirulite. Vocês têm alguma dúvida que se você não vencer a dívida que você tem encarnado, você vai pedir, pelo amor de Deus, para voltar e sanar isso, porque a sua consciência vai dizer assim, eu não aproveitei direito, porque não soube perdoar. Gente, no mínimo, faz direitinho para não ter que voltar. Seja mais olhando para você mesmo. Né? Faz direito, e aí você fala, tá bom, não deu certo, mas eu fiz a minha parte. Siga o seu caminho. Você quer ser teimoso? Você quer? Siga o seu caminho. E eu me desvencilhei, porque a minha parte eu fiz. Agora, ficar levando a bola atrás, não é sinal. O outro não quer crescer, tudo bem, mas cresce você. Se emancipa você. Fica triste por poder ajudar, e não por não poder ajudar. Percebe que ficar triste, podendo ajudar é uma coisa. Ficar triste e não podendo ajudar é outra. E é isso que vai acontecer se a gente não se emancipar. Nós vamos ver os nossos entes queridos precisando de ajuda e não podendo fazer nada. Que nós estaremos no mesmo molho, precisando de ajuda. Bom domingo a todos e que Jesus nos abençoe. Então vamos nos acomodando em nossos lugares para esse momento do nosso trabalho, que são as vibrações. Um momento tão nobre, onde agora nós vamos nos ligar, religar com a espiritualidade divina. Vamos nos acomodando, deixando espaço à frente
para que o médium possa passar com mais tranquilidade. E vamos todos agora junto aos médiuns e, se possível, fecharmos os nossos olhos, absorver todas as energias que nos serão passadas. Os médiuns que se prepararam para receber as energias e passá-las para nós, começando pelo centro da nossa cabeça, onde nossos pensamentos, onde os nossos neurônios de tanto equilíbrio precisam. Essas energias vão descendo pelo nosso rosto, nossos olhos, ouvidos, nariz, boca, para que possamos cada vez mais ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, e falar e dizer as melhores palavras para quem precisa ouvir. Essas energias descem pela nossa garganta, nossa respiração, vão descendo pelo nosso coração, que tantas vezes bate forte, sobressaltado por tantas energias, e às vezes energias tristes, que possam ser agora recompostas. Essas energias amorosas vão para o nosso abdômen, onde temos todos, a grande maioria dos nossos órgãos vitais, onde tantas vezes as nossas emoções em desequilíbrio provocam um desequilíbrio em nossos órgãos vitais. Que sejam todos energizados. Essas energias vão descendo pelos nossos órgãos reprodutores, vão descendo pelas nossas pernas, que nos levam, nos trazem, vão subindo pela nossa coluna, que tão pesada fica às vezes, de tantos problemas que carregamos, que possamos nos ajudar a fim de aliviar o nosso sofrimento mental, emocional, e a fim de aliviar as nossas dores. E essas energias voltam à nossa cabeça, fechando nossos centros de força, para que possamos assim nos sentir fisicamente mais aliviados. Vamos pensando e mandando as nossas melhores vibrações, primeiramente a nós mesmos, que tanto precisamos do apoio divino, que nos ensina, que nos traz tanto ensinamento, para que possamos colocá-los em prática em nosso dia a dia e assim nos melhorarmos. Vamos também pedindo por todas as pessoas da nossa família, aqueles mais próximos e os mais distantes, aqueles que temos afinidades, afeto e parceria e amor dividido, e aqueles familiares que muitas vezes não nos compreendem ou que nós não os compreendamos. Esses sim estão nos ensinando a como nos melhorar, a como entender e praticar os ensinamentos de Jesus. Vamos pedindo vibrações amorosas, não só para nós e para nossa família, mas para outras pessoas que estejam ao nosso redor, no nosso bairro, na nossa cidade. Vamos pedindo vibrações de amor para aqueles que detêm o poder e que possam ajudar as pessoas que estão com mais necessidades, sejam pelo frio que agora assola muito os menos favorecidos, pela fome, pelas guerras, pelas doenças, e vibremos pelos doentes que estão em hospitais, aqueles que estão em casa, aqueles doentes que estão na rua, para que recebam todas as nossas energias amorosas,
porque se nós podemos estar aqui bem, podemos doar um pouco desse amor, um pouco dessa energia para tantos que precisam. Vamos também pensando muito nos países em guerra, nas mães e pais que perdem seus filhos, nos filhos que perdem seus pais. Vamos pedindo que Jesus e Maria Santíssima coloquem seu manto protetor sobre cada um deles, a fim de aliviar esse sofrimento maior. Vamos também pedindo pela nossa casa, que Jesus possa sempre interceder por nós. E vamos em nossa mente trazendo a imagem de Jesus. Vamos abrindo a porta de nossa casa para Ele, e que de braços abertos Ele adentra com sua luz muito clara, muito amorosa, purificando a nossa casa, energizando, livrando de todas as energias negativas, pensamentos destrutivos, de doenças. Que Jesus abençoe o nosso lar, abençoe o nosso quarto de dormir, onde tantas vezes tentamos nos conectar com o nosso anjo da guarda, com Jesus, e entre lágrimas ou entre agradecimento, nos encontramos com Ele. Então que Jesus abençoe a nossa casa e abençoe a nossa vida. Vamos também pedindo por todos os nomes que estão nas urnas lá fora. Quando aqui chegamos, muitas vezes colocamos nomes dos nossos familiares, dos nossos amigos, um pedido que nos é feito por alguém que não pôde vir. E quantos pedidos tem naquelas urnas e quantas vibrações de amor precisam todos aqueles, assim como as urnas dos desencarnados, familiares e amigos que nos antecederam à volta à pátria espiritual. Que da mesma forma as nossas energias amorosas sejam encaminhadas a eles. Vamos também agora agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, entre amigos, aquecidos por tanta amorosidade, tanto dos encarnados, quanto dos espíritos amigos que aqui estão conosco. Vamos agradecendo pela nossa saúde, pela nossa vida, pelos nossos amigos, familiares, o nosso trabalho, enfim, somos agradecidos para que possamos sempre nos tornarmos pessoas melhores e termos a companhia de Jesus ao nosso lado. E por fim, vamos vibrar pelas nossas águas, aqueles que trouxeram a sua garrafa de água hoje, ou vamos vibrando pelo nosso filtro, pela nossa água na nossa casa, e lembremos que durante o nosso evangelho da semana, nós podemos colocar a nossa garrafa de água, pedir que todos os mentores da espiritualidade amiga coloquem os fluidos necessários, e durante a semana vamos tomando a nossa água. Então que os mentores amigos da espiritualidade, os médicos, os psiquistas, todos aqueles envolvidos com as forças da natureza, coloquem as substâncias necessárias para que ao ingerirmos essa água, elevemos o nosso pensamento e assim podemos alcançar aquilo que estamos buscar. Então, agradecidos todos estamos aqui na manhã de hoje, pelos ensinamentos que nos foram passados pelo Paulo, pelos ensinamentos que Jesus nos passou no dia a dia, e usemos o Evangelho durante a nossa semana, e assim sentiremos que nos tornaremos e fiquemos e nos sentiremos melhores. E agora, para terminarmos o nosso trabalho da manhã de hoje, vamos junto a Elaine, com seu coração, que fará a prece de encerramento por nós.
Nesses instantes, só nos Fonte de luz, paz e amor em Jesus.